A paróquia, ela é a expressão da vinha. Ela é a nossa casa. A paróquia é a nossa família. O responsável direto pela paróquia é o bispo. Mas a igreja, na sua sabedoria apostólica, desde o início, dá ao bispo o direito de ordenar os seus presbíteros, seus sacerdotes, para que sejam a extensão do seu ministério nas paróquias e nos diversos serviços da diocese. Daí é uma alegria para o bispo poder entregar ao povo a porção de Deus de uma paróquia, um novo pároco, provendo assim com a presença do sacerdote, do presbítero. Sacerdote porque é o homem da oferenda, porque somente o padre pode celebrar a missa, somente o padre pode dar a absolvição dos pecados, somente o padre pode ungir o doente, curvar-se sobre aquele que está na perrengueza, ungindo-o com óleo da força e da esperança. É uma atitude samaritana do pároco, do sacerdote, ungir os enfermos. Quão bela é a missão do sacerdote, do pároco. O pároco é presbítero porque, mesmo sendo jovem, é o ancião. É o mais velho na fé, que confirma o povo de Deus nos mistérios da nossa fé. E o vigário paroquial é um colaborador do bispo que colabora com o pároco, para que o reino de Deus aconteça, para afugentar da vinha as lagartas, os carrapatos, as pulgas, as pestes, as misérias, o pecado, o lobo, tudo aquilo que atrapalha a vida dos cristãos. O sacerdote é chamado a ser o bom pastor, a imagem de Jesus, que deu a sua vida por todos, por muitos. O sacerdote é chamado a ser na paróquia o pai de uma comunidade. Essa é a sua missão, meu filho, ser pai desse povo, na fidelidade ao Santo Evangelho. Por isso o pároco recebe o evangeliário para, na sua posse, pela primeira vez como pároco, proclamar o Evangelho. O sacerdote é, na paróquia, o pai, é o bom pastor, porque o sacerdote age em persona Christi. Todo ser do padre, tocado pelo poder do sacramento da ordem, o constitui ministro de Deus, pastor do povo de Deus. Quantos e quantos anos leva um seminarista nos estudos para ser sacerdote? O padre é um pastor que precisa ser competente. Ele é um perito nas coisas da fé, nas coisas de Deus, nos mistérios. O sacerdote é também médico, médico das almas, que ao atender à Sagrada Confissão, traz o céu ao coração do pecador arrependido. Isso não é qualquer coisa. Ao invocar a epíclese, a força do Espírito Santo, sobre as oferendas do pão e do vinho, acontece um milagre invisível aos olhos, mas perceptível pela fé, da transubstanciação do pão no corpo
e do vinho no sangue de Cristo. Isso não é qualquer coisa. O pastor americano protestante Scott Hahn, que tinha uma inquietação no coração quando conduzia a sua igreja como ministro evangélico. Quando ele leu a patrística, os ensinamentos dos padres da igreja, dos 600 primeiros anos da igreja, ele começou a ficar inquieto com a questão da Eucaristia, porque ele celebrava uma ceia. Mas aquelas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim, aquilo machucava o coração daquele pastor. E ele foi meditando e pedindo humildade a Deus, discernimento. E um dia ele vai assistir uma missa, daquelas missas rápidas do meio da semana, lá nos Estados Unidos, e parece por volta da hora do almoço, aquela missa de meia hora, solene, tranquila, sem solenidade, sem de cantos, etc. E quando o padre rezou a epíclise, invocando o Espírito no altar, e consagrou, ele não aguentou, ajoelhou, se converteu e se entregou a Cristo na Igreja Católica. Hoje é um grande professor no nosso seminário católico nos Estados Unidos, um grande escritor e defensor da fé católica. Nós vivemos esse tempo de perseguição à igreja. E a perseguição à igreja, ela não é só de fora para dentro da igreja, é de dentro para fora da igreja. Nós precisamos retomar o caminho, queridos sacerdotes que me escutam, padres e bispos. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que pesa sobre os ombros de um sacerdote católico, que deve ser o homem de Deus, o homem irrepreensível, o homem pobre, o homem dedicado, o homem obediente. A igreja não é para ficar metendo o bedelho onde não deve, nem política, nem coisas ambientais. Nós podemos orientar, mas não é a bandeira nossa, meu Deus do céu. A nossa bandeira é a da vinha. E a nossa igreja católica no Brasil está precisando voltar um pouco para dentro dela. Não adianta os bispos, CNBB, muitas cartas, muitas coisas que não chegam ao entendimento do povo, porque não interessa ao povo. Nesses últimos 70 anos, a igreja perdeu 50% dos seus fiéis do Brasil. Sabe que a culpa é do povo? Eu já escutei muita gente evangélica dizer: eu fui batizado na igreja católica, mas deixei a igreja católica, porque a gente ia na igreja e não conseguia rezar, não se falava de reza, só de política, só de esquerdismo, só disso, só daquilo, não se falava do evangelho, não se falava da beleza da oração, não se falava da beleza do céu, não se falava do caminho que nós precisamos, como vinha de Deus, percorrer, como os judeus percorreram na saída do Egito para a Terra Santa. A igreja precisa percorrer o caminho da santidade, da prática das virtudes, da oração, da adoração, da santidade, do amor à tradição, para chegarmos ao céu. Nós somos chamados a sermos a igreja de sempre. Tem muita gente querendo criar uma nova igreja. Isso é nova era, isso é nova ordem mundial. E nós vamos resistir até o derramamento do nosso sangue. Mas nós não vamos aceitar que esse mundo perverso, que esse ateísmo tremendo, que essa mentalidade comunista que enfiou dentro da cultura, queira destronar o poder da igreja. A igreja não pertence a esse mundo. A igreja é do céu. A igreja é a vinha eterna. Nós não somos um partido político. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma agremiação social. Nós somos a epifania do mistério do ressuscitado. O pároco é o médico,
que tira a doença do pecado, que alivia o coração empedernido pelo pecado, petrificado pela dureza. O pároco, o sacerdote de Cristo, ele é também juiz, porque ele tem a obrigação de entrar na consciência da ovelha tresmalhada, perdida, afastada, cabeçuda, desorientada, mas que busca a misericórdia. O padre é pastor, pai, mestre porque ensina, juiz porque avalia a consciência, médico porque dá o remédio do sacramento, pastor porque alimenta o rebanho, a vinha, com a sua palavra e com o seu testemunho. Quão belo é esse mistério. Gente, essa é a nossa igreja. Nós devemos ter no coração um orgulho santo de ser católico, de sermos esse povo que vem lá do Antigo Testamento, nesta caminhada para o céu. Quando São João Maria Vianney, Padre Flauner e Padre Raifran foi enviado pelo bispo à cidade de Arnes, na França, um padre que foi formado, escondido nos porões das paróquias, por causa da famigerada Revolução Francesa, essa peste que a história teve que viver há mais de 200 anos atrás, que matou a igreja, que degolou padres, as freiras, mais de 3.000 padres, Napoleão Bonaparte depois continuando toda a sua arrogância. São João Maria Vianney foi formado nesse ambiente de grande dor, uma igreja que não tinha mais nada, pobre, e o bispo falou: meu filho, vai para Arnes, lá há muito tempo não tem um sacerdote. E o próprio São João Maria Vianney dizia: deixa uma paróquia 30 anos sem padre e o povo vai adorar as criaturas. É verdade. E quando São João Maria Vianney foi, na pobreza, a pé, de trem, chegando perto de Arnes, naquelas encruzilhadas, havia uns meninos matando passarinho por ali, brincando. E ele pergunta: meninos, qual dessas estradas que segue para Arnes? Aí um menino mais exaltado diz: é esta aqui. Nem sabia que era padre, o homem de batina, já não conhecia mais o padre. Aqueles meninos nunca tinham ouvido falar de padre. É esta estrada. E o santo olhou para o menino e falou: menino, hoje você me mostra o caminho de Arnes. Lá em Arnes eu te mostrarei o caminho do céu. E São João Maria Vianney converteu tantas e tantas almas naquela cidade. Um santo sacerdote que é modelo para nós. Um homem que olhava a alma, o interior das pessoas e as ajudava a voltar para Deus. É isso que eu quero que aconteça na nossa diocese, nas nossas paróquias. Que os nossos sacerdotes, com todas as suas limitações, juntamente com o bispo, tão limitado, porque todo bispo é limitado, e eu sou um dos mais limitados, nós possamos ajudar a mostrar para o nosso povo o caminho do céu. Gente, a salvação nossa não está nesse mundo. Queridos jovens, fico alegre de ver tantos jovens na igreja. Não é o funk, não é o heavy metal, não são essas coisas do mundo, não são essas palavras desse menino indecente chamado Felipe Neto. Não é isso o mundo que Deus quer para nós. Não é esta revolução sexual estranha que está no mundo. Não é esta ideologia que está dentro das universidades, tirando os nossos estudantes do caminho de Deus.
Não é esse o caminho nosso. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a vaidade, não é a moda. Nada disso enche o coração da pessoa humana. O coração da pessoa humana só pode ser preenchido pelo Criador. Por isso, nós não podemos colocar a nossa confiança, nem buscar as nossas consolações nas coisas que passam neste mundo, nem nas pessoas. Porque a verdadeira consolação é aquela que vem do alto, que vem da cruz. Que a cruz não é à toa. É aqui que nós temos a consolação, o sentido da nossa vida. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso.